Olá, seja bem-vindo ao conteúdo de mercados futuros e opções agropecuárias. Eu sou Paulo Pax e serei o seu professor neste conteúdo. Na nossa aula de hoje, trataremos da primeira parte do material sobre mercado primário de ações. Inicialmente, vamos olhar alguns conceitos básicos. Sabemos que à medida que a economia vai se expandindo, mais relevante acaba se tornando o sistema de distribuição de valores mobiliários como um fator multiplicador da riqueza nacional. O sucesso dos investimentos produtivos tem se tornado, então, cada vez mais dependente da participação dos acionistas, estes cujos interesses de participação nos resultados empresariais acabam por impulsionar o crescimento das organizações. Sabemos que as empresas elas possuem diversas alternativas de financiamento. Podem ser obtidas principalmente por meio de empréstimos ou, de outra forma, do capital de terceiros, para que seja feita a geração e o reinvestimento de lucros e o aporte do capital dos acionistas. Portanto, é por meio da participação de proprietários que as empresas passam a adquirir melhores condições financeiras de viabilizar os seus projetos de investimentos, sejam eles em áreas operacionais ou mesmo em áreas produtivas. Isso é permitido tanto pela natureza permanente desse tipo de captação, como também pelo baixo comprometimento do caixa. Dessa forma, a função básica do mercado de capitais pode ser considerada como a de promover a riqueza nacional por meio da participação da poupança dos agentes econômicos. No chamado mercado de capitais, os principais ativos negociados são as ações, que são um representativo do capital das empresas. Vamos agora olhar o conceito de mercado à vista. O que se compreende como mercado à vista no mercado financeiro é geralmente entendido como aquele que vai liquidar, ou seja, que vai pagar todas as operações de compra e venda de ações no prazo máximo de 2 dias. No mercado à vista, temos o funcionamento no qual um mercado costuma operar com 2 lotes de negociação de ações. Pode ser o lote padrão ou então o lote fracionário. Vamos olhar primeiramente o conceito de lote padrão. O lote padrão ele estabelece uma quantidade mínima de títulos para a negociação no mercado. Portanto, o investidor que desejar um volume maior de ações, ele negocia, na verdade, uma certa quantidade de lotes de ações. Outra característica do mercado fracionário é que ele costuma transacionar volumes inferiores ao padrão, ou então as frações de lotes. Outros 2 conceitos relevantes inerentes ao mercado financeiro se refere à divisão entre mercado primário e mercado secundário. Entendemos como mercado primário de ações aquele mercado em que são negociados pela primeira vez os valores que são emitidos pelas empresas. Esses valores eles costumam ser revendidos no mercado secundário para os investidores em geral. Portanto, no mercado primário, os novos valores mobiliários que são emitidos são negociados diretamente entre a empresa emissora e os investidores de mercado, ou seja, os subscritores de ações. Sabemos também que no mercado primário, quem vende os valores mobiliários, como por exemplo as ações, são as próprias empresas que emitem, que acabam então utilizando os recursos que são angariados para financiar os seus investimentos. Portanto, observamos que o mercado primário acaba se constituindo como uma importante alternativa de captação de recursos. Todas as operações de emissão
de títulos e valores mobiliários no mercado primário precisam de autorização da Comissão de Valores Mobiliários, ou CVM pela sua sigla. Outra característica inerente ao mercado primário é de que é obrigatório que a intermediação nesse mercado seja realizada por um intermediário financeiro, seja ele um banco de investimento, uma sociedade corretora de títulos e valores imobiliários ou uma sociedade distribuidora. Vamos olhar agora, então, o mercado secundário. No mercado secundário, como vimos, o investidor titular das ações ele pode reaver o capital aplicado vendendo as ações que ele possui. Nesse mercado secundário, os investidores em ações eles conseguem vender os seus papéis ou até mesmo adquirir mais valores mobiliários de outros investidores. A partir dos conceitos de mercado primário e mercado secundário, podemos concluir então que o conceito econômico de investimento ocorre somente no mercado primário, visto que no mercado secundário teremos uma simples transferência de propriedade entre os investidores, de modo que não teremos a participação da empresa que emitiu as ações de fato. A função principal do mercado secundário é, então, o de gerar liquidez aos títulos que são negociados. Portanto, como vimos no mercado primário, quem vende os valores mobiliários é a sociedade emissora, enquanto que no mercado secundário, o que se observa é somente uma troca da propriedade desses papéis. Por fim, finalizando esta primeira aula, vamos olhar os conceitos de bônus de subscrição, oferta pública de ações, oferta pública inicial, ofertas subsequentes e oferta pública de aquisição de ações. No que se refere aos bônus de subscrição, estes são títulos nominativos que são emitidos por sociedades por ação que são negociáveis no mercado. Eles atribuem ao seu titular o direito de subscrever ações da companhia emitente do título, ou seja, de adquirir ações da empresa que emitiu o título, em aumento de capital de acordo com as condições que foram previamente estabelecidas. Já a oferta pública de ações se refere à colocação junto aos investidores do mercado de uma certa quantidade de valores mobiliários de uma sociedade emissora. Neste caso, as instituições financeiras participantes do mercado primário adquirem o lote, ou então parte dele, com o objetivo de renegociar os papéis no mercado secundário, no caso, na Bolsa de Valores. É importante destacar que temos dois tipos de oferta pública de ações. Quando falamos em oferta primária, estamos identificando quando são emitidas e oferecidas as novas ações. Agora, quando tratamos de oferta secundária, esta se verifica mediante a troca de ações de investidores. No caso da oferta secundária, a empresa que emitiu o título não participa dos resultados das negociações, de forma que os recursos gerados eles são direcionados unicamente aos vendedores desses papéis. Outro conceito é o de oferta pública inicial, ou, no inglês, da sigla IPO. Esta ocorre quando a empresa realiza a oferta pública de ações pela primeira vez no mercado. Quando houver demais ofertas de ações, será então denominada oferta subsequente, ou então follow-on. Por fim, temos o conceito da oferta pública de aquisição de ações, que geralmente é realizada quando se tem o objetivo de reduzir uma elevada dispersão de acionistas da empresa ou então de transformar a sociedade em empresa de capital fechado. Essa foi a nossa aula de hoje. Não deixe de ler o material complementar.
Bons estudos e até a próxima aula!